Grande Andrés Ruiz, tudo bem com você? Oi, Andrés. Boa tarde. Tudo em paz, Joel e Ana, como é que vocês estão? Estamos bem. E o Brasil soberano, o nome do pacote de socorro aos empresários que exportam e que serão afetados pelo tarifaço, né? Ontem foi anunciado e de ontem para hoje, é claro, nossa equipe, você inclusive, teve tempo aí de dar uma olhada mais minuciosa, fazer um filtro e identificar ali o que resolve ou o que está faltando, né? Qual a conclusão que nós temos aí para o agro? Olha, Joel, é unânime para o setor que o plano é bem-vindo, mas ele não resolve a continuidade dos problemas. E é difícil até apontar problema por problema, né? O próprio governo entende que essa medida não vai solucionar tudo que o tarifaço trouxe, ela é um suporte, um remédio, porque tem problemas estruturais embutidos. Assim, o que ficou de fora, eu posso pegar como exemplo o mel. A Associação dos Exportadores de Mel falou que para suprir os Estados Unidos, o brasileiro ia ter que atingir um consumo de mel que hoje não existe aqui dentro. E não se consome por quê? Porque é caro. Como se consome o mel? É um questionamento levantado pela própria ABMEL, porque para muitos brasileiros é só na hora da gripe mesmo. Para o americano, o mel está presente quase que diariamente no café da manhã. E por que isso? Não é consumido porque é caro ou é caro porque não é consumido? O Brasil sempre foi referência mundial na produção de açúcar, então leva a gente a entender que o açúcar também sempre foi empurrado aqui para como consumo para o brasileiro. E o mel é substituído em alguns países que consomem, né, de forma mais orgânica no lugar do açúcar. Então, assim, existe um problema maior por trás, o mesmo para a tilápia. Quase tudo ia para os Estados Unidos. Da noite para o dia, o brasileiro vai quadruplicar esse consumo? Claro que não. Vai ter tilápia na merenda escolar? Qual vai ser o volume comprado pelo governo? Esse foi o questionamento de algumas associações, como a dos piscicultores. A pesca pede um esforço do governo para reabrir o mercado europeu e poder aliviar algumas exportações. A piscicultura já pensa diferente, pensa que os vizinhos da América Latina hoje compram peixe da China e poderiam estar comprando peixe do Brasil. Por que eles compram peixe da China? Porque o peixe brasileiro tem um custo de produção maior, então chega mais caro. Então eles pedem que o governo flexibilize alguns padrões de produção para que o Brasil possa vender esses peixes mais baratos e atender alguns vizinhos, né? Então aliviar alguns mercados. O que preocupa esses setores, né, e é unânime, é a dimensão desse auxílio anunciado. Ou seja, até quando esses 30 bilhões vão ser suficientes de fato. Alguns outros setores, como o de frutas, reclamam que o governo não anunciou medidas que cheguem efetivamente à base da produção. Elas deixam para trás os pequenos produtores e beneficiam somente as empresas que exportam diretamente. Mas é tudo uma cadeia que vai até a ponta, né? Porque o produtor, muitas vezes, ele é independente, ele é o próprio empregado. As empresas vão parar de comprar uva e manga dele e vão acessar o crédito. E o produtor, como que ele fica nessa história? Ele vai vender para quem? O governo não vai conseguir comprar o suficiente e, eventualmente, ele vai diminuir a produção, consequentemente, a renda dele também vai diminuir e lá para frente os preços vão voltar a subir porque a produção vai ter diminuído. Então, assim, as indústrias como um todo abraçaram o plano do governo, entendem os esforços, valorizam as medidas, mas o setor primário que produz na base ainda se sente um pouco desamparado. E não sabe como vão ficar as coisas lá na frente, né? Os desafios principais agora são dois. O operacional, a fim de entender se o crédito realmente vai chegar para quem precisa, e estratégico, já que uma hora ou outra a conta vai chegar, não vão prorrogar imposto para sempre e não vão oferecer crédito para sempre. Mas a necessidade de estar ali vendendo, produzindo, gerando renda é contínua, né, para esses setores. Então, resta continuar fazendo esses esforços, né, diplomáticos, abrindo os mercados e, principalmente, não dar para trás com os Estados Unidos, né? Os setores entendem que os Estados Unidos são muito importantes e precisa continuar tentando ir atrás dele. Mas, assim, o Brasil teria que fazer reformas, né? O setor entende que a natureza do problema é estrutural. Reformas como fez com a tributária, mudar hábitos de consumo, mudar a escala de produção, tudo isso em meio a um Congresso que já não tem boa relação com o governo. Então, a gente nem sabe a vida útil dessa medida provisória também. E foi o que o próprio ministro da Fazenda falou também, né? É um primeiro pacote. Vamos sentir o impacto e aí, diante disso, possivelmente outras medidas vão ter que ser tomadas. Mas o ideal é que a gente nem precise, que outros mercados se abram e a gente consiga colocar esses produtos para fora. Eu vejo como se tivesse iniciado um incêndio, aí você apaga o fogo. Isso. Aí você vai ver o estrago que tem depois. É mais ou menos isso. Que E foi tomar aí? cuidado Vamos para o fazer fogo não então. reiniciar também. Exatamente. É por aí. Não é? Porque
Você falar que esse programa vai resolver, não vai. Não vai. Né? Não vai. É ganhar tempo também para ir se readequando e ir atrás de outros mercados. Exatamente. A gente ainda, na real, não sabe o tamanho do estrago do negócio. Né? Não foi 100% precificado. Claro que não. Andrés Ruiz, muito obrigado. Um abraço para você. Até amanhã. Valeu, viu? Obrigado, pessoal. Até amanhã. Um abraço. Um Tchau, abraço. querido.